uma vida de santidade com Deus. Pedro, no versículo 13, ele diz para o povo: estejais atentos em vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. No verso 14, Pedro escreve dizendo: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pedro está dizendo para aquele povo: não vos acostumeis com essa vida que vocês estão vivendo, porque vocês estão longe das vossas nacionalidades terrenas, mas as vossas nacionalidades celestiais, vocês não estão longe, porque o mesmo Cristo que fez a obra há anos atrás, lá no Calvário, é o mesmo Cristo que vos assiste passar por todas essas aflições que vocês estão passando neste exato momento. É como se Pedro olhasse e dissesse: lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, dizendo que a nossa cidadania não está nessa vida terrestre, mas há uma região celestial que nos espera, que nos aguarda. Aleluias, ao povo de anjo que espera pela igreja. Pedro está olhando para o povo e está dizendo: o mundo quer te fazer acostumar com essa vida aqui na terra. Aleluia, as pessoas que não servem a Cristo quer te fazer se acostumar com essa vida passageira. Mas Paulo escreve dizendo: ei cristão, ei crente, igreja, a sua cidadania não é desta terra, a sua cidade não está aqui, mas a promessa que Cristo nos fez não se passou, porque Ele mesmo disse que as gerações passam, o tempo passa, mas a sua palavra não há de passar. Ele está animando aquele povo disperso e está dizendo: eu daqui a um tempo passarei, mas Cristo que nos fez a promessa, Ele não passará. Louvado seja o Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. E Pedro vai fazer uma lembrança para o povo, dizendo: e foi esta palavra que entre vós foi evangelizada. Antes de Paulo ir fazer missão, Paulo primeiro disse para a igreja de Corinto, no capítulo 15: este evangelho que eu estou vos anunciando é o mesmo evangelho que eu também recebi do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo está apresentando aquilo que ele recebeu, Pedro está apresentando aquilo que ele recebeu, e aquilo que ele recebeu foi a mesma coisa que Jesus nos ensinou, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo como base em nossas vidas. Paulo está dizendo: assim como a erva, assim como a flor vai cair, vai murchar, vai passar-se, aleluia, no meio das gerações. Aleluia, Pedro está encorajando aquele povo disperso e está dizendo: vocês precisam lembrar da palavra, vocês precisam voltar para a palavra. A palavra não pode simplesmente estar debaixo do braço durante 2 horas de culto, e quando terminar o culto, ser colocado em cima da estante, aonde a poeira vai consumir novamente. Mas a vida de vocês precisam ser regidos por meio da palavra de Deus, porque enquanto a vida de vocês são regidos por coisas momentâneas, passageiras, no abrir e piscar de olhos, tudo isso ficará, tudo isso passará. Mas Pedro lembra daquilo que não passará em meio às gerações. Pedro lembra daquilo que não passará em meio às chuvas. Pedro lembra daquilo que fará
observa que a palavra estava esquecida. Todas as vezes que a igreja se encurvou diante de preceitos humanos, a palavra estava perdida, a palavra estava entre os entulhos do templo, a palavra estava dominada por homens. Mas todas as vezes que a igreja foi erguida dos futuros, todas as vezes que a igreja foi edificada, foi levantada, adivinha só por meio de que a igreja foi levantada? Foi por meio daquilo que não se perde em meio às gerações, foi por meio daquilo que entra rei e sai rei, mas ela permanece para todo sempre, fazendo com que a igreja permaneça inabalável em meio às gerações. Ele está dizendo para aquele povo: se vocês deixarem estas palavras se perderem, vocês serão dominados pelos governos humanos. Pedro está dizendo: se essa palavra se perder, os governos humanos dominarão sobre a igreja. A palavra de uma autoridade vai se sobressair sobre a palavra de Deus. Mas Pedro fala sobre a aflição da mesma forma, e ele diz, traduzindo o que ele quis dizer: se vocês serem fiel a estas palavras, vocês sofrerão aflições, vocês padecerão por amor ao nome do Evangelho de Jesus Cristo, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, mas a palavra pelo qual vocês sofreram, a palavra pelo qual vocês deram a vida, será a maior testemunha naquele grande dia, de que você guardou a mesma, de que você deu a vida pela mesma, de que você se doou pela mesma. A palavra naquele grande dia, ela não vai negligenciar aqueles que aqui na terra deram as suas vidas em favor deste Evangelho, mas a própria palavra naquele dia vai se esconder, vai fugir daqueles que tiveram a oportunidade e negligenciaram a defesa dessa palavra. Essa terra é como se Jesus olhasse para nós e chamasse a nós de nação, mesmo que aqui não é a nossa nação, mesmo que aqui não é a nossa cidade, mas ele diz em João capítulo 14, não que ele foi preparar um lugar, mas que ele já preparou um lugar, ele já preparou as mansões celestiais. E não se preocupe você, porque a igreja pode encher, pode voltar, alguém pode ficar em pé porque faltou lugar, mas eu quero dizer para você que lá não vai faltar lugar para você não, tá bom? Lá não vai faltar lugar para você. Ele já preparou um lugar para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E lá, queridos, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua morada. Lá, aleluia, não vai haver mais sol, porque a glória daquele que venceu da cruz iluminará todo o ambiente. Quantos esperam por esse dia? Quantos aguardam por esse dia? Quantos aguardam pelo soar da trombeta? Quantos aguardam por Jesus Cristo ver você passar por assim? A nossa esperança aqui nesta terra é que a qualquer momento a trombeta vai soar. É que a qualquer momento a trombeta vai soar. E o interessante é que a ciência desafia a igreja e diz que um corpo não pode sair por aí voando. Ele está preso sob a gravidade. Mas o que será da ciência naquele dia? Quando os jornais começaram a anunciar que crentes desapareceram, quando o filho procurar pai não encontrar, quando mãe procurar marido, quando mãe procurar
estará mais aqui. A igreja estará com as lágrimas dos seus olhos sendo todas enxugadas diante do nosso Mestre. É mediante a esse momento que Paulo escreve, meus irmãos, toda a aflição que vocês passam aqui nessa terra não há de se comparar com a glória que há de ser revelada naquele grande dia. Paulo escreve em Coríntios capítulo 4 dizendo que por mais que o nosso homem exterior ele se corrompa, ele se enfraqueça, ele se desanima, Paulo escreve dizendo que o nosso homem interior ele se renova dia após dia, porque a nossa esperança não se baseia no que vemos, não se baseia no que tocamos, mas se baseia nas coisas intangíveis dessa terra que nós não conseguimos enxergar. Pois as coisas que nós tocamos são momentâneas e passageiras, mas as coisas intangíveis e invisíveis são eternas. As aflições por meio de Cristo produzem em nós um peso de glória excelente. Pedro está dizendo para aquele povo: persevera só mais um pouco, aguardem só mais um pouco, aguentem firme só mais um pouco, se preparem só mais um pouco, porque toda essa aflição não vai se comparar com o peso da glória que será revelada em vocês.